Então, o que a gente primeiro vai ver é o que tem o amor a ver com os dons. Bom, primeiro a gente tem que contextualizar e a gente vai ver que muitas vezes esse texto que a gente leu de 1 Coríntios 13, muitas vezes ele é utilizado em situações diferentes do que ele é apresentado aqui nesse contexto bíblico em 1 Coríntios. E normalmente quando a gente lê esse texto já bate aquela ideia de um amor romântico, um amor sentimental, emocionante. Normalmente até usa esse texto em casamento. Não há problema nisso. O amor ele é isso também. Só que o texto de 1 Coríntios, Paulo estava tratando aqui de um amor diferente. Era o amor de maneira de ser, de reagir, de como tratar o próximo, de ter atitudes diferentes com o próximo. E principalmente com Deus também. Então, é meio que um amor para você fazer e não querer nada em troca. E quando Paulo envia a carta à igreja de Corinto, um dos propósitos dessa carta era que acabasse ali aquelas divisões que eram causadas. Muitas vezes delas eram causadas por causa dos dons que eram utilizados de maneira errada. E os crentes de Corinto eles estavam abusando desses dons espirituais. Eles entendiam que os dons espirituais eram a marca da verdadeira espiritualidade. Não vai funcionar não, né? Foi. Tá certo. Eles entendiam que os dons espirituais eram a marca da verdadeira espiritualidade. Então, uns se viam mais espirituais do que os outros, uns se viam mais sábios que os outros, uns se sentiam mais importantes que os outros. E essas atitudes faziam até que aqueles que não tinham esses dons que eram muito visíveis à igreja, eles se sentissem até menosprezados e achassem que o dom do irmão é melhor. E essas coisas aconteciam, e isso só causava divisão. O contrário do que a igreja tem que ter, que é a unidade, que nem a gente estudou umas 3 aulas atrás. Então Paulo ele vai exortar os irmãos para que antes de tudo eles tivessem amor ao invés de buscar dons, para que aquele povo andasse, aquela igreja andasse no caminho correto, na espiritualidade. Então se a gente passar as páginas de 1 Coríntios, a gente vai ver que o capítulo 12 e o capítulo 14, eles falam sobre dons. Aí no meio desses dois, o capítulo 13 está falando sobre amor. Ou seja, é como se o capítulo 13 ele fosse um parêntese no assunto de dons para mostrar a importância do amor. E mostrar que os dons exercidos sem amor, eles não servem de nada. Então é por isso que o capítulo 13 tem essa importância tão grande e talvez ele seja até o ponto central da carta de 1 Coríntios. E o amor, como eu falei ali que eu coloquei entre aspas, embora ele não seja considerado um dom espiritual, ele é um fruto do Espírito. Ele em certo sentido, ele pode ser chamado de dom porque é Deus que produz ele em nossos corações, é uma dádiva divina. Mas melhor que a gente chame mesmo de fruto espiritual, como está lá em Gálatas, né? E eu falo isso porque os dons espirituais eles são distribuídos por Deus à igreja da maneira que Ele quer. Uns vão ter menos, outros vão ter mais. Ninguém vai ter todos, mas também ninguém vai ficar sem nenhum. Só que o amor ele é diferente, ele tem que estar presente na vida de todo mundo. Nós todos devemos ter. Então, basicamente o que a gente vai tratar nessa carta... sempre passo errado. E basicamente o que a gente vai tratar nessa carta são essas coisas aqui que Paulo considera nesse capítulo. Só o amor que conta. Os dons exercidos sem amor, eles não valem nada. Nós vamos... Acho que está falhando. Só o amor que conta. O amor sempre triunfa. Ou seja, só o amor é capaz de solucionar todos os problemas da igreja, naquela situação lá da igreja de Corinto e também das igrejas de hoje. Problemas como divisões, egoísmo, egocentrismo. E só o amor permanece.
Os dons uma hora vão cessar, mas o amor, ele sim, ele vai ficar por toda a eternidade. E a gente vai ver isso detalhadamente. Então, primeiro que a gente vai ver é a importância do amor. Então, mesmo que os dons espirituais eles sejam exercidos no grau máximo, com o máximo de empenho, com o máximo de intensidade, mesmo que aos olhos da igreja, aquela determinada pessoa ela seja a melhor naquela área, ela pareça ser a mais espiritual, se não for feito com amor, não adianta. Tem casos que pode ser até que a igreja tome algum proveito daquela pessoa que está fazendo, exercendo algum dom de maneira egoísta, de maneira sem amor. Pode ser que aconteça. Às vezes a pessoa está aqui falando a mensagem, mas o intuito do coração dela é só aparecer. Mas pode ser que aquela mensagem alcance o coração de alguma pessoa. Deus sabe todas as coisas, ele trabalha do jeito que ele quer. Pode ser que a pessoa venha e aproveita, por exemplo, aqui o momento de fala e fala, irmão tal está precisando de uma ajuda, eu já ajudei com tanto e tanto e tanto. Ele está querendo se promover, não é o intuito dele ajudar de verdade. Mas aquela pessoa vai receber aquela ajuda e pode ser que ela tome algum proveito disso. Mas o que pega aqui é que pode ser que a gente consiga enganar homens. Só que, até porque a gente não conhece o coração do homem, mas a gente não vai enganar Deus. E o Deus é o destinatário principal dos nossos dons espirituais. Ele é o destinatário principal. Depois, a igreja também, o objetivo dos dons é que a igreja seja edificada também, mas Deus é o destinatário principal. Então, quando a gente exerce os dons da maneira que agrada a Deus, consequentemente a gente vai estar edificando a igreja. Porque se estamos agradando a Deus, então estamos fazendo com amor. E se estamos fazendo com amor, estamos pensando no próximo. É uma sequência, né, conectada. Mas, em regra, essa não é a regra, né, de fazer sem amor e a igreja tomar proveito. Essa não é a regra. Em regra, se faz sem amor, a igreja sofre. Essa é a regra, porque se fazemos sem amor, estamos focados apenas no nosso eu. É uma atitude egocêntrica. Então, isso vai gerar divisão, vai gerar competição, vai gerar ciúmes, em vez de unidade e edificação. E era como acontecia lá na igreja de Corinto. Era basicamente como se eles tivessem dons prediletos, que eram os mais vistos. Lá no verso 1 do texto que a gente leu, fala bem assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. É uma referência ao dom de línguas, né? Ou seja, mesmo que eu conheça todos os idiomas, mesmo que idiomas da terra, mesmo que eu fale até a língua que os anjos falam, sem amor, isso não adianta de nada diante de Deus. Na igreja de Corinto, é como se o dom de língua ele fosse o ponto máximo ali da espiritualidade. Era o que todos deviam alcançar, de acordo com a cabeça deles, né? Então o problema maior não era nem o fato de falar em línguas. Esse não era o problema, não era isso. Mas é porque se ele for feito sem amor, vai ser igual está escrito aqui no texto, vai ser como um barulho irritante com símbolo. O símbolo é mais ou menos um prato desse aqui de bateria batendo. É um barulho irritante. Então não serve de nada, é apenas barulho. Porque não está edificando o próximo, porque ninguém está entendendo nada. Então, a gente segue para o verso 2, que fala: ainda que tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Está se referindo ali ao dom de profecia. Então, mesmo que eu conheça todos os mistérios, mesmo que eu conheça todas as verdades teológicas, sem amor continuamos a ser nada. E tem algo que a gente tem que ter cuidado hoje, que tem uma diferença entre ter conhecimento bíblico e ter maturidade espiritual. Então, saber a verdade e não viver a verdade não vale de nada diante de Deus. Pode ser que a gente até impressione homens, como a gente já falou, mas Deus não se impressiona.
A gente tinha um caso na nossa igreja de um rapaz que ele sabia, muita gente vai lembrar, lá na sede, o rapaz sabia a Bíblia decorada, sabia até quantos versículos tinha em cada capítulo da Bíblia. Mas depois a gente viu que ele estava usando aquilo ali de maneira errada, ele estava com um sentimento errado no coração dele e não tinha nada a ver com amor aquilo ali, sabe? Então pode ser que as pessoas utilizem essas coisas com os intuitos errados, sim. A gente vê muito eu não assisto, mas às vezes eu vejo até meu pai assistindo esses cultos que tem, né, em programas na televisão. Ele fica impressionado. Nossa, olha como o pastor ali sabe todos os textos decorados, não sei o quê. Mas aí a gente vê lá na frente a notícia que o pastor era super picareta. A gente vê isso. Então saber Bíblia não quer dizer que você tem maturidade espiritual, e muito menos que você é salvo, que você é um dos eleitos. Aí ele continua, ainda no verso 2. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. É o dom da fé, né? Dom de fé. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, dons de caridade, atos de sacrifício. É normal que a gente pense que pessoas que fazem esse tipo de coisa, ela está cheia de amor. Nossa, ela se sacrificou, ela doou tudo que tem. Mas elas podem ser boas. A gente vai ter que bater nessa tecla. Elas podem ser boas aos nossos olhos, mas, na verdade, se o motivo for egocêntrico, isso não é amor. E o resumo que a gente vê desses versículos é: mesmo que eu faça tudo com a maior intensidade possível, se eu não tiver amor, nada adianta. Porque vai ser algo apenas destinado para o eu. Exatamente. O amor, ele tem essa característica de você pensar primeiro no próximo. Na verdade, você pensa só no próximo. Você não quer saber de que maneira você vai ser restituído. Então, isso que ajuda a fortalecer a parte de unidade e serviço na igreja. E a gente vê que há a possibilidade, de acordo com o que a gente leu, de exercer os dons mesmo sem amor. Mas o amor, ele não é anexado aos dons, ele não vem junto com o dom, ele deve ser trabalhado. E ele é a base de tudo, ele não é só um suplemento do dom. A gente vê lá, por exemplo, o exemplo de Judas Iscariotes. Não foi citado especificamente na Bíblia, mas, como os outros 11, ele era um dos apóstolos, e depois que Jesus lista os 12 lá, apesar de não ter, como eu falei, apesar de não ter sido citado especificamente, Jesus dá poder a eles de curar doentes, expulsar demônios, realizar milagres. A gente pode até subentender que Judas estava ali no meio e provavelmente realizou esses milagres também. Mas ele rejeitou a Cristo, porque ele não amava Jesus, ele não amava seus irmãos, então esses dons de nada se aproveitaram para a vida dele. O cristão verdadeiro, ele é reconhecido pelos seus frutos. Então, exercer sinais não significa que ele é um cristão verdadeiro. A gente vê lá também o exemplo de Ananias e Safira, que eles venderam tudo, eles levaram parte lá aos apóstolos, mas eles fizeram isso movidos pela vaidade, e Deus não se interessa por isso. E é triste a gente ver que muitas igrejas hoje se impressionam com esses atos mirabolantes, curar doentes, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Em contrapartida, parece que de nada vale aquela pessoa que é cheia de amor, que tem um caráter cheio de amor, sabe? Então, a gente não está precisando na igreja de um reavivamento que nos capacite a fazer milagres, e sim de um reavivamento de amor para sanar divisões na igreja, fortalecer relacionamentos, crescer em espiritualidade. E a gente segue falando com a seguinte questão: o que é o amor? A lista que Paulo fala aqui do amor, ela não é taxativa, ela é só exemplificativa, né?
Ele poderia ter listado muitas outras características, mas o que ele fala aqui basicamente são a listagem relacionada ao problema que a igreja de Corinto estava sofrendo naquele momento. Então, o que é o amor? Algum irmão abre para mim em 1 Coríntios 13:4? Isso, então a gente vai ver o primeiro deles. O amor é paciente. Paciência é a infinita capacidade de suportar. É não perder a calma rapidamente, é não se irritar com facilidade. O amor, ele suporta as ofensas porque ele é paciente. E ele não só suporta, como ele também perdoa as ofensas. Então, mesmo que a ofensa seja grande e talvez ela seja grande a ponto de pessoas falar, nossa, eu jamais perdoaria isso, mas o amor, ele tem que perdoar. Tem coisas que parecem tão absurdas aos nossos olhos, tem pessoas que nos ofendem tanto que a gente acha, não, isso aí não sou capaz de perdoar. Outro dia a gente teve o caso do rapaz que perdoou o assassino do filho dele lá na escola, naquela creche. Ele era cristão. Então, isso que a gente tem que fazer, sabe? É difícil, mas é o que nós devemos buscar. Buscar ser tolerantes, buscar ser compreensivos diante do erro do outro. Então, isso vai permitir que a gente tenha empatia ao próximo e que a gente compreenda o que ele está passando. Mas, além de paciente, o amor é benigno. Ele deseja o bem do próximo. Ele não quer passar por cima do outro em prol dos seus interesses. Ele não quer isso. Ao contrário, ele deseja que o próximo prospere. Ele deseja que o próximo cresça. E a unidade e o serviço do corpo de Cristo, eles são favorecidos quando os irmãos agem com amor. Porque o foco vai ser o bem do próximo e não a si mesmo. E se o desejo... E se eu desejo o melhor para o meu irmão, eu devo servir a ele, então. Se eu desejo o melhor, eu devo servir a ele. E fazer o melhor para que ele usufrua dos meus dons dentro da igreja. E cresça. E talvez esse amor que vai ser gerado nele contagie e ele venha a também fazer isso com o próximo. Aí, esses dois versículos são o que o amor é. Mas a gente vai também ver agora o que o amor não faz. O que o amor não faz? Primeiro, ele... Ixi, foi tudo de uma vez. Eu vou conseguir. Não arde em ciúmes. O amor não arde em ciúmes. Significa que o amor não se aborrece com o sucesso dos outros. A gente tem a facilidade de, hoje em dia, principalmente, eu acho que sempre existiu isso, a gente tem a facilidade de chorar com os que choram, mas a dificuldade está no alegrar com os que se alegram. É triste, mas é verdade. Isso acontece. É fácil se lamentar com aqueles que estão chorando, mas se alegrar com o sucesso do outro é mais difícil do que parece. Isso não é uma atitude de amor. A gente tem que ver o irmão prosperar e falar glória a Deus. Em vez de ficar com inveja, em vez de ficar fazendo pouco caso. E normalmente na igreja nós somos tentados a nos comparar uns com os outros, ainda mais em atividades que nós fazemos iguais. É uma comparação. Normalmente, por exemplo, uma pessoa toca violão, o outro também toca, o outro prega e o outro também. Então tem essa comparação entre atividades parecidas. E assim como a gente tende a criticar o trabalho de pessoas, porque nós somos ciumentos e invejosos, acontece muito na igreja, às vezes a gente faz uma atividade, por exemplo, eu estou na liderança de uma atividade, só que aí eu estou com a rotina muito ocupada, eu quero passar o bastão para outro, o outro vai assumir essa atividade. Até nesse momento, às vezes a gente tem aquele sentimento, poxa, eu faço melhor que ele. Isso vai acabar atrapalhando você torcer por aquele irmão, sabe? Porque às vezes o irmão vai lá e te substitui e ele faz melhor do que você ainda, e você vai ver que você não era a última bolacha do pacote, não. Você vai ver que o trabalho vai ser feito independente de você. Então,
a gente tem que torcer para o sucesso um do outro. Ainda mais na igreja, uma pessoa estar envolvida nos trabalhos significa que ela está sendo força junto com a gente para a engrenagem rodar, igual a gente viu na aula de unidade. Se uma para, a engrenagem emperra. A engrenagem vai ser forçada de outro lado. Outra pessoa vai ter que trabalhar mais. Por isso que a gente tem que incentivar as pessoas a trabalharem, mesmo que sejam melhores que a gente, mesmo que seja para nos substituir, mas para que a engrenagem continue rodando. Então, quem ama não tem um sentimento de competição. Não pode haver competição, que nem acontecia na igreja de Corinto. Era uma competição constante para saber quem era mais espiritual. E aqueles que se consideravam menos espirituais, eles eram movidos por esse sentimento de inveja em cima daqueles que eram considerados que tinham dons excelentes, vamos dizer assim. Então, só o amor é capaz de lutar contra esse sentimento que causa tanta separação. O amor também não se ufana, não se ensoberbece. O amor ele não é orgulhoso, ele não é vaidoso. Ele não se gaba do que ele faz. Então, o amor ele não vai ficar contando vantagem para impressionar os outros. Não é isso. Ele não está preocupado com reconhecimento nenhum. Quando ele faz algo, ele não faz nem questão que saibam que foi que ele que fez. Ele quer que o trabalho seja feito, porque o coração dele está movido a servir e glorificar a Deus. Então, já pensou como é que era a situação lá na igreja de Corinto? Falando especificamente do dom de línguas. O que acontecia com aqueles que não falavam dons de línguas? Eles deviam se sentir... Eu não tenho nenhum espírito. Aquele ali tem demonstração pública do dom e eu não tenho. Então isso só gerava divisão. E isso é mais ou menos como o Jesus estava ensinando lá em Mateus 6. Alguém abre para mim aí? Mateus 6, de 1 a 4. Quando achar, pode ler, tá? Mateus 6, de 1 a 4. Tá vendo? Então, os atos eles devem ser feitos com descrição, visando apenas a glória de Deus e não o reconhecimento humano. Eu estava vendo um exemplo, um relato do pastor Augusto Nicodemos, quando ele estava lá na África do Sul. Ele foi no encontro de pentecostais lá na África do Sul. E eles já sabiam que ele era um pastor presbiteriano. E ele disse que na recepção, antes mesmo de falar oi, os caras já abordaram ele perguntando se ele já foi batizado pelo Espírito e se ele falava o dom de línguas. Ele ficou chocado com isso. Ele ficou chocado primeiro porque ele era um desconhecido, era sendo abordado por um desconhecido, por um tema às vezes polêmico. E segundo porque aquilo ali soou como um ar de superioridade, um ar de arrogância, porque aquilo ali não era só uma curiosidade, não era. Aparentemente era uma cutucada por saber que ele era presbiteriano e não tinha essa prática aqui. E, não sei, às vezes ele estivesse pensando que não é uma denominação séria, não sei. Mas você vê que é uma pergunta que vai além da curiosidade. Aquilo ali é só para às vezes, tentar jogar a pessoa para baixo. E certas práticas que são vaidosas, muitas vezes vão não só gerar divisão, como fazer até que pessoas abandonem a igreja. Tem um caso na nossa igreja, não vou nem ficar falando o nome não, mas se eu não me engano a pessoa eu não sei a denominação que ela era, mas também acontecia isso de falar em línguas lá. E ela não conseguia falar em línguas e ela se sentia mal por aquilo. Ela ficava se sentindo inferior espiritualmente, e isso moveu ela. Claro que com certeza rolava olhares ali de pessoas, e aquilo ali moveu ela a sair daquela igreja. Ela veio parar na presbiteriana. Então, às vezes não vai gerar só divisão, vai gerar até saída de pessoas da igreja, abandonando a igreja. Alguém abre para mim em 1 Coríntios 4, 7.
Então tudo que a gente recebe é vindo de Deus, nada é nosso mérito. Então a gente não tem por que ficar se gloriando porque a gente faz tal coisa. Não há motivo para isso. Tudo é recebido por Deus. Então, seguindo, o amor não se conduz inconvenientemente. Tem coisas que a Bíblia ela não se manifesta. Tem coisas que ela nem proíbe, mas também não autoriza. Então fica aquela lacuna. Então, o certo para a gente fazer é nos conduzirmos de maneira conveniente. Ou seja, caminhar de acordo com o bom senso. Aquilo que convém. Às vezes, a atitude é até correta, mas às vezes ela não é falada no tempo certo, nem no modo certo. Então, deixa de ser conveniente. Então, conduzir-se inconveniente... Quando eu fui dar uma pesquisada, conduzir-se inconveniente, traduzido do grego, também pode ser voltado para a parte de tratar sem decoro. Talvez Paulo até tivesse em mente tratar sobre condutas sexualmente inconvenientes. Às vezes era algo que era aparentemente tolerado pela igreja de Corinto. Lá em 1 Coríntios 5, tem um caso de um homem da igreja que ele estava tendo relações sexuais ilícitas com a sua madrasta. A gente vê casos lá em 1 Coríntios 6 de membros que estavam praticando prostituição, essas coisas. E assim, havia aquele grupo que considerava a igreja espiritual, mesmo diante dessas coisas. As coisas acontecendo na frente dos seus narizes, só porque tinham manifestações públicas de dons e a igreja estava passando por essas situações. Não se via o que estava acontecendo. O amor, ele não procura seus interesses. Como já falamos, não é ficar preocupado no que a gente vai ganhar, se a gente fizer determinada coisa. Ele busca, em primeiro lugar, o bem do próximo. O autor dá até um exemplo aqui de uma mulher que veio perguntar para o pastor o que eu faço, porque tem um rapaz que disse que gosta muito de mim, que ele é apaixonado por mim, que me ama tanto, que se eu não ficar com ele vai se matar, ele está ameaçando se matar. O pastor falou, você não precisa fazer absolutamente nada, porque esse homem ele não te ama de verdade, ele não te ama, ele ama só a si mesmo, porque ameaçar não é amor, isso é por egoísmo, ele está fazendo por ele mesmo. Em 1 Coríntios 10, 24, está escrito bem assim, ó. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Isso era uma alfinetada ali para o pessoal de Corinto, que valorizava uns dons acima dos outros. Valorizava, como aquela falou, o dom de línguas, por exemplo, mas eles eram praticados no culto, às vezes, sem nenhuma interpretação. Então, aquilo ali estava servindo para trazer só edificação individual. E não o próximo, que não conseguiria entender nada, não tinha uma interpretação. Então, mesmo que a gente considere que eles estavam exercendo realmente o dom de língua naquele instante, e não só fingindo que para aparecer, porque com certeza tinha esses casos de gente fingindo que falava para aparecer, mesmo que a gente considere que ele estava fazendo, realmente exercendo esse dom, se a igreja não entende, o que isso acrescenta para a igreja? Nada. O amor, ele não se ressente do mal. A ideia aqui é não praticar o mal calculadamente, é que a gente não anote numa lista negra aqueles que nos ofenderam para depois nos buscar vingança. Esperar o momento certo, sabe? A vingança é um prato que se come frio? Não é isso. A gente não deve guardar rancor dos que nos ofendem. E Jesus ensina isso lá em Mateus 18, 21, quando Pedro pergunta para ele, Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7 vezes? Jesus fala, não 7, mas até 70 vezes 7. Jesus não está listando um limite aqui de perdão. Nosso perdão ele tem que ser quantas vezes for necessário. A gente tem que estar sempre pronto a perdoar. Então Jesus falou isso só para a maneira que Pedro entendesse.
Lá na igreja de Corinto, uns irmãos estavam levando os outros a... Estava tendo briga interna, eles estavam levando os irmãos aos tribunais seculares para resolver as coisas que aconteciam dentro da igreja. E isso não era saudável para a igreja, essa disputa, essa briga por coisas internas. Então, a gente tem que buscar solucionar nossos conflitos à luz da Bíblia, à luz da palavra. Às vezes é algo tão pequeno e nosso orgulho não deixa a gente resolver, e a gente fica ali guardando aquilo ali, guardando rancor, guardando aquilo ali por anos e anos. Às vezes passa os anos, você até esquece o que foi que aconteceu, mas você só sabe que está com raiva daquela pessoa. Então, a gente acaba perdendo a chance de ter comunhão com aquele irmão durante todo aquele tempo. Vamos buscar solucionar nossos conflitos aqui dentro da igreja, buscar solucionar à luz da palavra, que é a melhor maneira possível que a gente pode fazer. Exatamente. A gente tem que supor que nós, enquanto igreja, nós somos irmãos que estamos pautados na palavra. Então a gente não tem que ter medo de, às vezes, falar com alguém para resolver um pequeno conflito. Não temos. A gente tem que supor que o irmão, ele nos ama assim como nós amamos a ele. Então, vai ser uma maneira mais fácil de tratar. É muito fácil ver essas coisas quando você está liderando alguma atividade na igreja. Você está liderando um grupo, sempre vai ter algum caso que a pessoa não vai concordar com a sua liderança em alguma coisa, vai ter aquelas coisas. Mas você vai deixar de fazer o trabalho? Não vai, o trabalho tem que ser feito da mesma maneira. Você não pode abandonar o trabalho porque tal irmão tá te confrontando, tal irmão... Você tem que buscar a maneira correta de solucionar e seguir com o trabalho, porque tudo é para a honra e glória de Deus. Seguindo, por último, o amor não se alegra com a injustiça. A alegria, por si só, ela é algo positivo, né? Mas nem em todos os momentos, e esse é um caso. Se alegrar com a injustiça é o oposto, é falta de amor. E provavelmente Paulo estava dizendo isso à igreja de Corinto, que eles não deviam se alegrar diante dos pecados que eram ocorridos debaixo do nariz deles. Que é o caso que eu acabei de falar, do cara que pegava a madrasta, práticas sexuais ilícitas e muitas outras. Porque dava a impressão de que se eles não faziam nada, eles estavam aprovando aquele pecado que era cometido, se alegrando com a injustiça. E amar não é passar pano para as coisas, amar não é fazer vista grossa. Tem até uma música do Lulu Santos que fala: consideramos justa toda forma de amor. Eu vejo muita gente usando hoje esse texto para defender o amor fora do padrão bíblico, né, que é de marido e mulher. Eu vejo muito isso. Então, a sociedade ela acha que está muito cheia de amor quando ela apoia isso, porque o amor venceu, mas é o oposto. É o oposto. O verdadeiro amor, ele defende a verdade. O verdadeiro amor, ele defende a verdade de Deus, às vezes por mais dolorosa que seja para determinada pessoa. E aqui a gente vê que tinha uma contradição no culto de Corinto. Aparentemente, eles tinham ali um culto alegre, eufórico, com ênfase ali na celebração e louvor, mas nos bastidores a igreja estava dividida, sem disciplina, os fortes estavam escandalizando os fracos, os irmãos estavam processando os outros nos tribunais seculares, então estava tendo esse tanto de coisa e dá a impressão de que eles faziam vista grossa para o pecado. Quando eles deviam, na verdade, estar chorando e buscando arrependimento, buscando arrependimento, porque aquele culto dessa maneira não era um culto verdadeiramente espiritual. Gente espiritual não se alegra diante do pecado. E a gente vê hoje em dia, por exemplo, cultos modernos que o foco está ali na celebração,
no quebrantamento. Na verdade, a gente vê que tem uma falsa espiritualidade nesses cultos, que há essa celebração, há esse quebrantamento e humilhação por causa do pecado. Ai, desculpa, eu estou assistindo a palpitação aqui, desculpa. Por causa do pecado, eles são esquecidos. Então, muito se alegra porque o discurso é: tudo que Deus faz é por você. A gente vê isso muito hoje em dia. Tudo que Deus faz é por você. Você é como se o homem fosse o centro das coisas. E, na verdade, o que a gente devia ter em mente é quão pecador nós somos e quanto nós precisamos de arrependimento e nos voltar a Deus. Aí a gente vendo isso, a gente vai passar a ver que o centro de tudo é Deus. Seguindo, a gente viu o que o amor não faz, mas também o que o amor faz. O que o amor faz? O que o amor faz tem uma oposição aqui no verso 6, né? Primeiro ele falou que o amor não se alegra com a injustiça, mas agora ele diz: mas regozija-se com a verdade. Ou seja, ele se alegra com a verdade. Ele se alegra com a santidade, com a pureza, com a justiça. E quando o amor se alegra, a verdade de Deus que vai triunfar. Porque Cristo vai ser glorificado e a igreja vai ser edificada. Essas coisas acontecem até na presbiteriana também. Acontece menos porque o povo aqui não tem tanto costume. Mas é normal, principalmente no momento do louvor, pessoas que estão à frente falar para o irmão, cumprimentar o irmão do lado, para falar uma frase para o irmão do lado, bater uma palma diferenciada. Isso é errado? Não é errado. Dependendo da maneira que é feita, claro, né? Mas o problema é se isso acontece de maneira que acaba atrapalhando as pessoas a prestar atenção no que está sendo cantado e às vezes no que está sendo falado. A gente tem letras belíssimas de louvores que a gente às vezes canta e dá até vontade de chorar de alegria. E isso não acontece, não é porque o instrumental tocou uma nota que às vezes pegou aqui e você, nossa, que nota bonita. Não é. Às vezes, se a gente para prestar atenção na letra, a gente fica, nossa, mas que coisa linda que foi escrita, né? Então, daí vem a importância de cantarmos músicas cristocêntricas. Essa é a importância, porque vão ser cânticos que vão expressar de forma clara a verdade de Deus. E essa é a maneira correta de produzir essa alegria espiritual, esse regozijo. Simplesmente deixar que a igreja preste atenção e cante. Se concentre no que está sendo dito, se concentre no que está sendo cantado. E não usar artifícios para tentar contagiar de alegria, quando na verdade a letra por si só já é capaz disso. Nem todas as letras, né? Por isso que tem que buscar da maneira certa os cânticos, por exemplo. Aí a gente vê no próximo versículo os 4 tudos. Ops, eu fiz ao contrário. Eu voltei, né? Desculpa. É porque eu achei que eu estava apertando para cima. A gente vê nos 4 seguintes versículos os 4 tudos, né? O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta, né? O amor tudo sofre. O que significa que o amor tudo sofre? Eu estava pesquisando no original, no grego, obrigado. Estava pesquisando no grego e estava lá. O amor tudo sofre significa cobrir com um telhado. O que é isso? A gente deve cobrir o que aconteceu sem reclamar. Vamos abrir em 1 Pedro 4,8, que vai ajudar nisso. Alguém lê para mim, 1 Pedro 4,8. O amor, ele sofre, ele suporta o mal que fazem a ele, mas ele perdoa. O amor, ele
tudo crê. Não quer dizer que é um amor ingênuo, que quem crê em qualquer coisa. Não é isso que ele está dizendo. Mas que a igreja crê naquilo que é regido por Deus. O amor tudo espera. Ele espera o melhor das outras pessoas. Ele não vive pensando que os outros querem lhe fazer mal. Ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas e por isso ele espera em Deus também. O amor tudo suporta. Em 1 Coríntios 9, 12, na parte B do versículo, ele fala bem assim, ó. 1 Coríntios 9, 12, na parte B. Suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Então é suportar diversas dificuldades, adversidades em prol do evangelho. É isso que ele quer. É enfrentar o sofrimento e a oposição para que nada venha ser obstáculo para que haja a proclamação do evangelho. E por último, nós vamos ver que só o amor permanece. Só o amor permanece. No verso 8 de 1 Coríntios 13, está escrito bem assim, ó. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. O amor, ele não é só para essa vida. O amor permanece para sempre. Mas os dons não. Porque Paulo até exemplifica ali no verso seguinte dos dons que estavam ali no topo da lista dos dons preferidos de Corinto, que era línguas, profecia, dom de conhecimento. E o que ele quer dizer é que mesmo esses dons que a igreja considerava tão importante para eles vão acabar, mas o amor não, o amor vai permanecer, o amor é eterno. No verso 10, está escrito assim, ó, quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Essa versão Almeida às vezes é difícil de entender, mas acho que o pastor Augusto Nicodemos mesmo estava falando que a tradução correta do grego da palavra perfeito nesse versículo é usada como completo e não perfeito. Ou seja, o completo se refere à vinda de Cristo. É quando Cristo voltar para resgatar o povo. Então, os dons passarão, os dons vão passar. Já o amor, ele vale para essa vida, para a vida eterna, porque viveremos em Deus, e Deus é amor. Há esse ciclo. Então, quando Cristo vier, nosso conhecimento vai ser completo e os nossos dons espirituais já não vão ser tão necessários. Então, concluindo e recapitulando, o amor é a principal característica de crentes que são cheios do Espírito. Isso é uma evidência na vida do crente que está cheio do Espírito. Ser amoroso com o próximo. Isso é uma maneira da gente, aos nossos olhos humanos, conseguir enxergar que a pessoa é cheia do Espírito. O amor é um sentimento. Eita, eu botei errado ali. O amor não é um sentimento, e sim uma atitude. Uma maneira de ser, de reagir, de tratar pessoas, de se comportar. É uma decisão. Nossa, eu botei errado ali o terceiro também. O amor é a base e não um suplemento de dons. Primeiro, tem que vir o amor para que aqueles dons sejam exercidos corretamente. Não é o contrário que tem que ser buscado. Não é primeiro exercer os dons e vamos ver se eu exercendo os dons aqui eu vou começando a aprender sobre o amor. Não é isso. É primeiro você tente fazer as coisas de maneira amorosa para que os seus dons sejam feitos da maneira correta. Era um amor que estava faltando ali para a igreja de Corinto e com certeza falta para muitas igrejas hoje em dia. Se a igreja, eu falo de novo, se a igreja precisa de avivamento, não busque dons, mas sim o amor.
Porque ele é o avivamento que a gente precisa. O pastor Augusto Nicodemos falou do jeito que eu achei até interessante. Ele falou: o amor é a prova irrefutável da presença do Espírito Santo. E quantos dons espirituais podem ser falsificados até pelos pagãos. E é isso. Às vezes a gente acha que a pessoa é crente de verdade e ela está ali exercendo aparentemente seus dons espirituais, mas na verdade eles estão só sendo falsificados. Então, se você não sabe ainda seu dom, está ainda na dúvida, antes de tentar identificá-lo, vamos focar em exercitar o amor, porque você exercitando o amor, você terá prazer em servir ao próximo, e servindo vai ser uma boa maneira de descobrir qual o seu dom. É isso que eu tinha para falar hoje. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, está liberado. Senão, eu vou orar. Vamos fazer uma oração? Santo Deus, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos traz à Tua casa para aprendermos mais do Senhor, para Te rendermos louvores, colocarmos nossos pedidos de oração também, nossos agradecimentos nas Tuas mãos e pedir que o Senhor faça a Sua vontade em nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque o Senhor separou esse dia para que juntos como igreja possamos estar reunidos em Teu nome, sem nenhum tipo de... E te agradecemos porque nesse país podemos fazer isso livremente. E também te pedimos, Pai, Tua orientação. Te pedimos que o Senhor nos encha do Teu amor a cada dia, nos permita e nos mostre como podemos fazer para viver em amor entre nossos irmãos, viver buscando o bem do próximo, servir ao próximo, viver em unidade com a igreja. E que assim, Pai, por meio disso, nós possamos fazer o Teu trabalho, fazer a Tua obra, que os nossos dons sejam utilizados da maneira correta, da maneira que Te agrada, como foi estudado esse dia, Pai. Abençoe, Deus. Abençoe o restante dessa escola dominical. Abençoe esse dia, que possamos também descansar e voltarmos à noite para cultuar o Senhor. Obrigado, Santo Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo Teu amor por nós. E é em nome de Jesus que oramos. Amém.